Boa noite, estamos realizando mais um culto aqui na Igreja Batista Nova Vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador possa estar habitando em cada coração. Eu gostaria de ler com vocês, nesse instante, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Só até aqui. Eu gostaria de trazer um pensamento com vocês neste início de culto. Quando nós lemos esse texto, nós reconhecemos que qual o alicerce que eu tenho em minha vida, qual o alicerce que eu deva estar construindo a minha casa, e qual material que eu devo estar usando também para construir esta casa. O nosso alicerce, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, este passa a ser o nosso alicerce. Ele diz aqui que Jesus Cristo é o nosso alicerce. Agora, qual é o material que está sendo utilizado para construir esta casa? Que material que eu estou utilizando para levantar esta casa sobre o alicerce que se chama Jesus Cristo? Será que eu estou utilizando o material que o mundo está lançando em minha vida? Ou eu estou utilizando o material vindo dos céus? Eu acho que é um momento que nós devemos refletir, porque muitas vezes a nossa casa, ela tende a ruir, ela balança, nossa casa muitas vezes ela chega a desmoronar. Será que é o momento que eu devo estar pensando com que material que eu tenho construído esta casa? O apóstolo Paulo, ele diz aqui, uns utilizam ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. São materiais do mundo, materiais que roem, que corroem, que são fáceis de ser destruídos. Eu preciso saber que material eu tenho construído em cima desse alicerce. Nós estamos passando momentos difíceis há alguns meses. Outros já têm passado há mais tempo também por provações. Mas quando nós construímos a nossa casa com o material vindo dos céus, o material que vem da parte de Deus, o que é esse material? Esse material é a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa obediência, a confiança que Deus nunca vai nos abandonar. Muitos dizem que, eu preciso receber o Espírito Santo de Deus, mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus já habita em vós, que é o alicerce da sua vida. Esse Espírito Santo, ele não te abandonará jamais,
Portanto, ele diz aqui que a casa, ela pode ser queimada pelo fogo, talvez ela não foi bem construída ao longo da sua vida, mas a sua salvação, ela já é garantida, porque Deus, Ele é o alicerce da sua vida, Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Mas nós precisamos refletir um pouco sobre tudo isso, porque uma casa bem construída, bem alicerçada, pode vir o vento, pode vir o fogo, seja o que vier, terremoto, essa casa, ela ficará sempre de pé, ela jamais será destruída. E essa confiança que eu preciso ter sempre em Deus, é o material melhor que eu deva estar sempre construindo a minha casa. É confiança, confiar em Deus, porque quando eu confio em Deus, eu sei que a minha casa, ela será sempre edificada. E ele diz aqui no 16, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? O Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida e na sua vida. Portanto, nós devemos nos alegrar nesta noite. Nós devemos nos alegrar, porque nós sabemos que Deus, Ele está em mim, Ele está em você, Ele habita nesse templo, que é o seu corpo. Nós temos um corpo que se chama templo, e esse templo habita o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar bem desse templo. Nós precisamos todos os dias está cuidando desse templo, porque é o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, e Ele jamais nos abandonará, Ele jamais te deixará. Portanto, alegre o seu coração nesta noite, não fique triste, se tem tempestade na sua vida, se tem algo que está querendo te destruir, não tenha medo, porque o alicerce que você tem, a sua casa se chama Jesus Cristo. E esse templo que Deus construiu e que você tem colocado diante sempre do altar de Deus, esse templo, ele está cheio do Espírito Santo. Portanto, não temas, porque Deus está contigo. Seja forte, seja firme. Eu creio que a nossa vida, ela será sempre diferente quando nós reconhecemos que nós somos a casa onde o Espírito Santo de Deus habita todos os dias. Vamos orar neste momento, vamos falar com Deus, vamos dizer a Ele que nós estamos preparados todos os dias para ouvir a sua voz. Vamos orar neste momento. Pai querido e Pai amado, obrigado a Deus por este início de culto, obrigado por este culto, porque nós sabemos, ó Pai, que a cada culto o Senhor tem falado em nossos corações. Obrigado a Deus, porque nós temos a Jesus Cristo como nosso alicerce. Pai, nos ajuda a construir a nossa casa em cima desse alicerce, ó Deus. Derrama, Senhor, sobre a nossa vida as Tuas bênçãos, ó Deus. Derrama sobre as nossas vidas o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, todos esses nossos irmãos, irmãs, os nossos amigos que estão participando desse culto, visita cada coração. Pai, de uma forma especial, que nós possamos sentir a Tua bendita e santa presença, que nós possamos sentir o calor do Teu Santo Espírito, ó Pai, que nós possamos sentir, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, que o Senhor não tem nos abandonado. Encha-nos, ó Deus, cada vez mais de uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Encha a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca nos desamparou. Pai, em nome de Jesus, ajuda esses que estão fracos na fé, Senhor.
Ajuda esses, ó Deus, que se sentem distantes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, preencha, ó Senhor, este vazio que está nesses corações, com teu fogo, o fogo santo do Espírito, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, revela, ó Deus, sobre essas vidas, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Pai, tira tudo que for mundano, ó Deus, destas vidas. Tira tudo que o mundo tem lançado, Senhor, e enche, Senhor, esses corações com a tua graça, com o teu querer, com o teu amor, Pai, com a tua alegria, ó Deus. Pai, eu oro, ó Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. La, da, da, da. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Estás mais perto. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. E teus pensamentos e me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti.
e Abba. Onde quer que você esteja agora, declare o seu pertencimento ao Pai. Declare com a sua boca, onde quer que você esteja agora: Deus, eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço. Toma conta de mim, das minhas ansiedades, dos meus problemas, Deus. Eu te pertenço. Me ajuda a te enxergar no sofrimento, Deus. Eu te pertenço. Me ajuda a entender o teu divino propósito, Deus. Eu te pertenço. Cante comigo mais uma vez. Abba, eu pertenço a ti, pertencemos a ti. Abba, eu pertenço a ti, pra todo sempre, Deus, Abba, Pai. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de louvor e adoração a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Culto da família. Quero estar lendo um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós em tudo estejamos agradecendo, dando graças, ações de graças ao nosso Deus. E hoje não é diferente. Nesse momento queremos agradecer a Deus, todas as pessoas que têm abençoado esse ministério, abençoado a Igreja Batista Nova Vida, na pessoa do pastor Kenji, na pessoa da diretoria da igreja. Eu quero agradecer a todos que voluntariamente têm feito como o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós temos visto isso na nossa igreja, para a glória do Senhor. Pessoas abençoando com alegria, sem pesar no coração, sem pensar naquilo que pode ser prejudicial, não. Primeiro faz um propósito no seu coração e depois abençoa a obra do Senhor. Abençoa vidas carentes, vidas necessitadas, vidas que estão muitas embaixo dos viadutos. Tem sido levado mantimento, cesta básica para elas, para que o nome do Senhor seja cada vez mais engrandecido, exaltado e glorificado nesse ministério. Por isso, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando de poder cumprir a sua palavra da melhor forma, para que Deus seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Vamos agradecer. Graças te damos, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos interceder, orar e agradecer, Senhor. A nossa oração é com ação de graça, Senhor, por vidas, famílias que têm abençoado esse ministério, Senhor, tanto orando, contribuindo, Senhor, financeiramente também. Obrigado, Deus, também pelas orações que têm sido feitas por vidas, Senhor, por famílias nesse ministério, que eu tenho certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado nessa casa. Essa casa é a casa de oração, é a casa do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Continua abençoando, Senhor, esse mês de agosto, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para que nós possamos, da melhor forma, Senhor, estar te exaltando, Senhor, na tua casa, para que cada vez mais o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Obrigado pelos mantenedores desse ministério, tanto, Senhor, com cestas básicas, com roupas, financeiramente também. Agradecemos por tudo e por todos, que cada vez mais nós possamos glorificar o teu nome. Te agradecemos por tudo,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Olá, você que está em casa, que bom estarmos aqui juntos, distanciamento físico, mas juntos em comunhão para adorarmos ao Senhor. Meu nome é Silas, Luciana, e nós queremos partilhar com você hoje esse momento de louvor, esse momento de adoração. Como é bom sentir o rio do Senhor fluindo nas nossas vidas. E nós o adoramos, bendizemos para sempre. Não importa o que aconteça. Cante conosco. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cante o amor dele. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Só quem sabe o quanto ele significa para as nossas vidas tem a liberdade de adorá-lo, tem a liberdade de cantar para ele. Ele é digno. Reconheça isso. Diga que ele é digno. digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é.
uma vez, digno ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós ficamos maravilhados todas as vezes que nós ouvimos, que nós falamos, que nós somos impactados pelo nome dele. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E todos os medos nossos se vão ao perceber a presença do poder do nome dele. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, rei, há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. mais uma vez, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. nós te agradecemos, Senhor, porque ao cantarmos, nós lembramos o quanto nós somos gratos pelo Senhor ter nos sustentado, estar nos dando vida, saúde, paz, em meio a um terremoto, Senhor, de circunstâncias adversas. Que o Senhor venha a acalmar o nosso coração, que o Senhor venha a trazer paz para o nosso coração, Senhor. E que por meio dessa palavra que será ministrada, o Senhor possa nos confortar, o Senhor possa nos consolar, o Senhor possa nos fazer aquietar o nosso coração, crendo que o Senhor é conosco, crendo que o Senhor está conosco.
Senhor, não importando aquilo que somos, aquilo que fizemos, aquilo que o nosso coração por vezes se inclinou, nós queremos receber a Ti, receber o Teu abraço, receber o Teu carinho, receber, Senhor, o Teu amor. Fala conosco nessa hora, é o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nesta noite estaremos trazendo uma palavra baseada no livro de Gênesis, capítulo 16. E com esse texto eu pretendo pensar sobre o que fazer quando nós nos sentimos perdidos na estrada da nossa vida. Então, Gênesis capítulo 16, que retrata o nascimento de Ismael. Na minha versão está assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Hagar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Hagar. Ele possuiu Hagar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Hagar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Hagar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Hagar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Hagar lhe deu Ismael. Pois bem, meu irmão, minha irmã, você que está também nos assistindo, talvez você conheça muito bem a história de Ismael, o pai dos árabes, né? Ismael, portanto, ele nasceu deste relacionamento entre Abrão e sua escrava egípcia Hagar. Porque Deus havia prometido a Abrão e Sara, naquela época ainda Sarai, um filho para a sua posteridade, para a sua descendência. A descendência de Abrão, segundo Gênesis capítulo 12, haveria de abençoar todas as nações do mundo. Mas ele precisava ser pai. Ele já era idoso e sua esposa também era idosa, então, e ela era estéril, então havia uma série de complicações, mas Deus havia prometido àquele casal que eles haveriam de ser pais, e Abraão, o pai da fé, confiou e creu. Só que estava demorando. E Sara não teve paciência. E ela disse: olha, o Senhor não vai dar filhos para a gente, então você faz o seguinte: pega minha escrava, a Hagar, tenha relações com ela, ela vai ficar grávida e o filho que ela gerar será o nosso filho.
Esse foi o raciocínio de Sara, né, querendo dar uma mãozinha para Deus. Abraão aceitou, a menina ficou grávida, só que a menina, Agar, ela começou a desprezar, né? Começou a desprezar a sua senhora, né? Porque naquela época, a mulher ela tinha como missão sagrada ser mãe. Uma mulher que não gerasse filhos não teria cumprido esse papel, seria uma mulher desprezada. Então, aquela jovem, né, a egípcia, Hagar, começou a desprezar Sara, porque Sara não gerava filhos. E a situação ficou tão ruim que Sara começou então a oprimir aquela escrava. Hagar ficou tão mal naquela situação que ela resolveu fugir. E ela fugiu e foi para o deserto. Ela foi sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, ela simplesmente grávida, ela fugiu da presença de sua senhora. E lá estava Hagar perambulando pelo deserto. Você consegue imaginar uma pessoa mais perdida do que Hagar? Grávida, não tinha onde ir. Para onde que ela iria? Ela era uma escrava e apenas fugiu para não ser mais oprimida e estava perdida ali naquele deserto. É interessante que esta figura misteriosa, o anjo do Senhor, aparece para Hagar. E é um encontro que pode nos fazer refletir a respeito do que nós podemos fazer quando nós nos sentimos perdidos na estrada da nossa vida, assim como essa escrava Hagar. Alguns dizem que nós precisamos responder satisfatoriamente a 3 perguntas se quisermos alcançar uma certa maturidade no trato com as nossas crises, quando temos que dar conta daquilo que cria confusão para nós, que nos faz ficar como que perdidos na nossa vida. Há 3 perguntas que nós precisamos responder satisfatoriamente, segundo alguns estudiosos. A primeira pergunta é: quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que eu devo me fazer quando eu me sinto perdido, né, na estrada da minha vida, em algum momento da minha vida. Quem sou eu? A segunda pergunta deve ser: para onde vou? Para onde vou? Então, a primeira pergunta: quem sou eu? A segunda pergunta: para onde vou? E a terceira pergunta, que deve receber uma resposta apropriada, para que eu possa dar conta da minha situação de confusão, de crise, é: que caminho devo tomar? Que caminho devo tomar? Então, segundo alguns psicólogos, alguns estudiosos, se nós oferecermos respostas apropriadas a essas 3 perguntas, estaremos em condições para enfrentar o nosso desafio, o nosso momento de confusão. Então, eu vou repetir: quem sou eu? Para onde vou? E que caminho eu devo tomar? É interessante que neste encontro entre o anjo do Senhor e Hagar, nós encontramos as condições para essas respostas surgirem. Porque veja, quando Hagar está lá perambulando, grávida, né, naquele deserto, está toda ali confusa, perdida, o anjo do Senhor vai ao encontro dela. Ele vai ao encontro dela, tanto é que ela reconhece que Deus foi ao encontro dela, porque ela diz, lá no versículo 13, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Que maravilha, irmãos e irmãs, aqui eu quero já adiantar uma parte da nossa mensagem, porque Deus nunca deixa um filho seu, uma filha sua, perdido e confuso em qualquer momento da estrada da sua vida. Ele sempre vem ao nosso encontro, porque Ele nos ama. E Hagar reconheceu isso. E lembre-se, Hagar era egípcia, né? Não fazia parte da descendência de Abraão, que logo daria
ele seria o pai de Israel. Agar era uma egípcia, uma escrava. Deus não faz acepção de pessoas. Então ele foi ao encontro de Agar, e ela disse: esse é o Deus que me vê e que não me abandonou. E aí, o anjo do Senhor, ele aborda Agar e ele fala o seguinte, veja só, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, lembra que eu falei que para que possamos dar conta de certas situações de crise e confusões na nossa vida, nós precisamos responder a 3 perguntas. Quem sou eu? Para onde vou? E que caminho devo tomar? O anjo do Senhor, que depois vai se revelar como sendo o próprio Deus, vai encorajar Agar a responder essas 3 perguntas. Ele diz: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? É interessante que Deus, e aqui nós vamos entender que foi o próprio Deus que se apresentou a Agar, ele conhece Agar e a condição dela. Ele sabe quem é Agar. Ele diz: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? É importante, portanto, meu irmão, minha irmã, sabermos quem somos. Isso é fundamental para dar o primeiro passo na direção da resolução dos nossos problemas. Para encontrar um caminho que me leve novamente à estrada do significado, do sentido da minha vida. Saber quem eu sou. Quem sou eu? Quem é você? Deus sabe. O Senhor Deus sabe. Tanto é que ele se revelou a Agar e disse: Agar, serva de Sarai, eu sei tudo sobre você. Eu sei que você é egípcia, eu sei que você é escrava, eu sei que você está grávida, eu sei que você está perdida nesse deserto, por isso vim ao encontro de você. Eu sei tudo sobre você. Mas será que Agar sabia alguma coisa a respeito de si mesma, além do fato de ser escrava egípcia que agora estava fugindo da sua senhora? Meu irmão, minha irmã, Deus nos encoraja a olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos encontrar em nós mesmos os recursos que precisamos para enfrentar os nossos desafios. Há um outro exemplo muito interessante de uma situação de opressão, de confusão, de perdição, que nós encontramos no livro dos Juízes. Tinha ali um certo homem chamado Gideão. Gideão estava ali, juntamente com todos os israelitas, fugindo de medo dos amalequitas, seus inimigos. Estavam fugindo. Tanto é que nessa época se dizia que os israelitas estavam se escondendo nas cavernas. Eles não moravam mais nas suas casas, mas estavam morando nas cavernas, porque tinham medo do seu inimigo. E todas as suas plantações, as colheitas, eles eram assaltados quase que diariamente. Então o que eles faziam? Eles escondiam o fruto do seu trabalho. E Gideão estava fazendo isso. Estava escondendo parte da sua colheita e ali, juntamente com os demais israelitas que estavam com medo dos amalequitas. Mas aí, no capítulo 6 de Juízes, veja só, versículo 11. Então o anjo do Senhor, olha só, ele de novo, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então você pode imaginar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas era o lugar mais escondido, mais seguro que Gideão encontrou para cuidar da sua colheita. Para escondê-lo dos midianitas, amalequitas e midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família? O Senhor continua, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Veja, o anjo do Senhor se apresenta a um homem que também está confuso, está perdido, está com medo. E ele diz, você é um valoroso guerreiro. Aí o Gideão diz, não, mas como assim? Tal. Ele falou, vá na força que você tem. Eu estarei com você. E você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Gideão não se conhecia. Gideão não havia feito essa pergunta a si mesmo, quem sou eu? Deus o encorajou a olhar para dentro de si e encontrar dentro de si os recursos necessários para dar conta daquela crise. Quando o anjo do Senhor vai ao encontro de Agar, ele faz a mesma coisa. Agar haveria de ser mãe de uma nação, mãe de Ismael. Ismael, pai dos árabes. Ela tinha uma grande missão, mas naquele momento ela se enxergava apenas como uma escrava foragida. Quando o Senhor vai ao encontro dela e dá esse privilégio de fazê-la ter esse encontro com o próprio Deus, ela mesma vai dizer, esse é o Deus que me vê. Certamente ela encontrou coragem suficiente para retornar à casa de sua senhora, cumprir os seus deveres e ser mãe de uma nação. Meu irmão, minha irmã, então essa primeira pergunta precisa ser feita. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Quando estamos nos sentindo perdidos e confusos na estrada da vida. Eu e você, se você entregou sua vida a Cristo Jesus, eu e você podemos clamar, gritar, bradar. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. O Senhor está comigo. E cantar como Paulo cantou em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, não. É uma palavra que deve nos levar à realidade da posição que temos diante de Deus e diante do mundo. Quando nós nos sentirmos perdidos, confusos, porque às vezes alguém nos oprimiu e nos fez fugir ou nos esconder, como o caso de Gideão, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e dizer aos nossos corações, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O Senhor veio ao meu encontro. Como para Agar ou como Gideão? Talvez não, mas ele veio ali naquela cruz. Jesus deu aquele primeiro passo na nossa direção para mostrar o amor do Pai, para mostrar o seu próprio amor por nós. Então nós temos muito valor. O nosso valor corresponde ao valor do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Quem sou eu? Quem é você? Filho de Deus, filha de Deus, amado e amada pelo Senhor. Aí nós temos a segunda pergunta. A segunda pergunta, o anjo diz, de onde você vem e para onde você vai? São duas perguntas, na verdade, mas eu quero uni-las para responder aquela que eu propus no começo da minha palavra. Para onde vou? Então a primeira pergunta que eu devo fazer, quem sou eu? A segunda, lembre-se, para onde vou? E aqui, voltando ao texto, o anjo pergunta, de onde você vem? Para onde você vai?
Aquela mulher, ela sabia responder de onde ela vinha. Ela disse, venho de Sarai, né? Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Mas ela não responde à segunda pergunta do anjo. Porque a segunda pergunta do anjo era, para onde vai? Quando nós nos sentimos perdidos e confusos nesta vida, nós não sabemos para onde vamos. Não temos ideia do caminho a ser trilhado. Não sabemos, não temos condições de conhecer o nosso destino. Esta é a grande verdade. Aquela mulher, aquela jovem escrava, ela sabia dizer de onde ela estava vindo. Ela estava vindo de uma situação de opressão, ela estava vindo de uma situação de escravidão, mas ela não sabia agora, naquele deserto, grávida, para onde ela iria, para onde ela poderia ir. Essa é uma resposta que precisamos encontrar nos momentos em que estamos nos sentindo confusos e perdidos. Para onde você vai? Você já respondeu. Quem sou eu? Sou filho de Deus, filha de Deus. E agora? Para onde você vai? Pois bem, meu irmão, minha irmã, o anjo do Senhor se volta para Agar e diz, volte para sua senhora. Volte para ela. É exatamente isso que ele diz. E sujeite-se a ela. Porque ele haveria de abençoá-la nessa situação e nessa condição. O anjo do Senhor aqui se revelou a Agar e se revelou a Gideão. E podemos ver no próprio texto que é o próprio Deus que se revela a eles. Tanto a Agar quanto a Gideão. É o próprio Deus. Deus se revelou e mostrou a Agar o caminho. Para onde vou? Volta, ele falou. Volta para aquela situação. Volta. Porque do Senhor vem a orientação certa. Aliás, eu posso agora rapidamente já resumir, dizendo a você que se você olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor, no momento em que ele profere seu último discurso aos seus discípulos estão ali recebendo as últimas instruções de Jesus antes da cruz do Calvário. E num certo momento do seu discurso, um dos seus discípulos, Tomé, faz a seguinte pergunta, capítulo 14 de João, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eles estavam confusos, os discípulos estavam confusos. Para onde vamos? Se nós não sabemos para onde o Senhor vai, para onde nós iremos? Perguntou Tomé. Respondeu Jesus, preste atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O destino, os braços do Pai. O caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando nós nos sentirmos confusos e perdidos nas estradas da nossa vida, nos desertos da nossa vida, tendo respondido a primeira pergunta, quem sou eu? Sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para onde eu vou? Qual é o meu caminho? O meu caminho tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos livra de todas as situações que nos oprimem. Por isso ele é o nosso Salvador. Então o nosso caminho, meu irmão, minha irmã, para onde vou? Para que caminho eu vou tomar? Meu caminho tem um nome, Jesus Cristo. Ele que vem ao nosso encontro, ele que já veio ao nosso encontro, ele que continua vindo ao nosso encontro. Você pode tomar como exemplo o que ocorreu com os discípulos no meio do mar da Galileia, perdidos ali no meio daquela tempestade. E quem é que foi ao encontro deles? Jesus Cristo. Porque ele é o caminho. Eles só puderam sair daquela confusão toda, daquela tempestade toda, porque o caminho foi ao encontro deles e os livrou daquela situação. Jesus Cristo é a nossa salvação, é o nosso Salvador. Então a pergunta, para onde eu vou?
para onde Jesus ir comigo, para onde Jesus me apontar, para onde o Senhor ordenar. É o que ele diz ali para Hagar: volta para lá. Ela podia dizer: mas meu Deus, eu vou voltar para lá, eu vou sofrer de novo. Não, aquela experiência foi tão extraordinária para ela que ela não questiona. Ela sabe que está diante de Deus. E se nós, filhos e filhas de Deus, cremos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tudo quanto Ele falar ao nosso coração, façamos de bom grado, porque melhor que o sacrifício é a obediência. Então o Senhor disse a Agar: volta. E ela voltou. Como disse também aqueles discípulos cansados e abatidos, Jesus disse isso aos discípulos, quando eles estavam ali à beira do mar da Galileia, desistindo, porque tinham tentado pescar a noite inteira, não conseguiram pescar absolutamente nada, e ao término da sua pregação, Jesus se volta para Pedro e diz: volta para o mar. Ele podia dizer assim: eu estou cansado, estou desanimado porque tentei a noite inteira e não consegui, eu estou cansado. Mas ele disse: olha, Senhor, apesar de termos pescado, tentado pescar a noite inteira, sob a tua palavra voltaremos. Essa disposição que eu e você temos que ter quando entendemos quem somos nós e sabermos que o caminho é Jesus Cristo. Terceira e última pergunta que temos que responder: que caminho devo tomar? Pois é, o caminho que Hagar tomou foi da obediência e da submissão. Foi isso mesmo. Ele disse: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Ela obedeceu e se sujeitou àquela que estava oprimindo a sua vida. Às vezes, meu irmão, minha irmã, para sairmos das nossas confusões de vida, de sentimento de perdição, no meio do deserto, sem recursos, às vezes nós temos que voltar ao nosso ponto de partida. Pode ser muito duro, pode ser muito difícil, pode ser até humilhante, mas se você tiver certeza de que foi o Senhor que ordenou, não tenha dúvida, não pestaneje. Vá, volte ao mar para tentar pescar de novo. Volte para a casa daquele que vai te oprimir de novo. Sujeite-se. Por quê? Porque o Senhor está no controle. Se Deus foi ao encontro de uma escrava, será que Ele não garantiria a essa escrava que as bênçãos estariam sobre ela se ela obedecesse? Claro que sim. E ela obedeceu. E ela voltou para a casa de Sarai, se sujeitou a ela, teve o filho, ao qual deu o nome de Ismael, conforme o anjo havia ordenado. E Ismael foi um grande líder, o pai dos árabes. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes, para darmos grandes saltos na vida, precisamos retroceder alguns passos para trás para que possamos ganhar impulso. Não é isso que fazemos na vida? Se temos que pular um buraco, nós damos alguns passos para trás para ganhar força, impulso, velocidade para poder pular o buraco, o obstáculo. Na vida, fazemos isso. Em alguns momentos também da nossa história, precisaremos fazer isso. Dar uns passos para trás, para que ganhando impulso e com a ajuda de Deus, como Deus ajudou Gideão, como Deus ajudou Hagar e tantos outros, possamos saltar e pular e vencer muralhas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. A história de Hagar e o encontro do anjo do Senhor com o anjo do Senhor tem muito a nos ensinar, principalmente a responder essas 3 perguntas tão essenciais quando nós nos encontrarmos perdidos. Quem sou eu? Para onde vou? E que caminho devo tomar? Em resumo, o caminho é um só: Jesus Cristo.
e que Ele possa abençoar o seu coração e que o Espírito de Deus complete no seu coração aquilo que eu não pude explanar. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana em nome de Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Amém. Feche seus olhos. Jesus, nós te amamos, nós te agradecemos nesse lugar. Nós queremos concentrar em te adorar e ouvir a tua voz. Nós queremos deixar nossos problemas do lado de fora, Jesus. Obrigado pela semana que se passou, obrigado pela semana que virá. Obrigado porque independentemente do que aconteceu, o Senhor sempre vai estar do nosso lado. O Senhor sempre estende as tuas mãos para nós. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelos teus olhos que olham para nós com olhos de amor. Nós queremos te agradecer com a nossa canção, Jesus. Teus olhos tiveram que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Volte ao Senhor. Tudo sabes de mim, todo sondas meu coração. Eis que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que eu não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos tiveram que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Leve ao Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Vês que tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva na vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Jesus, por essa nossa oração. Em teu nome, Jesus. Amém.